vamos para o nosso bate-papo do dia, para a nossa conversa. Você aí de casa que está assistindo a gente é idoso? Tem algum idoso aí na sua casa? Então presta bem atenção que eu vou te fazer 3 perguntas. Caiu nos últimos 12 meses? Sofreu alguma queda no último ano, em casa, na rua? Tem medo de cair, o idoso que mora aí com você ou você que está ouvindo a gente? Sente instabilidade ao caminhar? Às vezes aquela perna um pouco trêmula, né? Aquele medo, aquele receio. Bom, se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas que eu acabei de fazer, é hora de ligar o sinal de alerta. As quedas em idosos, pessoal, são mais comuns do que a gente imagina e podem afetar gravemente a mobilidade, claro, e a qualidade de vida, porque às vezes a recuperação ela é longa, é demorada. Vamos conversar aqui, deixa eu sentar na nossa mesa de café da manhã, porque eu estou super bem acompanhada aqui. Eu estou com o doutor Igor Vasconcelos, que é médico ortopedista. Bom dia, doutor Igor. Bom dia, é um prazer compartilhar com vocês aqui essa manhã. Que bom, o prazer é todo nosso. Estou aqui também, gente, com a dona Zilda. Bem-vinda, dona Zilda. Obrigada. Bom dia para a senhora. Bom dia. Estou com a filha da dona Zilda, a Rovena, também. Bem-vinda, Rovena. Pessoal, a gente está aqui para esse bate-papo porque a dona Zilda deu um susto em todo mundo, né, recentemente. Conta pra gente o que aconteceu, dona Zilda. A senhora caiu, estava em casa, estava no sítio, né? Você estava me adiantando aí se machucou. Eu estava na chácara e a Rovena e meu marido estavam longe de mim, eu fui ao banheiro, né? Que tem um banheiro na casa, em cima, mas tem escada. E tem um banheiro embaixo. Eu fui ao banheiro e quando eu fui atrás deles, tinha um relevo embaixo de um pé de cajá que eu pisei ali e caí. Eu gritei demais, Rovena, Rovena, mas gritei. Quanto mais que eu pude gritar, eu gritava. Aí ela saiu correndo, eu falei, caí, Rovena. Ela falou, então levanta, mas eu falei, não consigo. Não conseguia levantar? Não, de jeito nenhum, eu falei, não consigo. Aí meu marido chegou, né? Ela e ele colocou o carro pertinho de mim e os dois me colocaram no carro. Nossa, precisaram levantar a senhora. Me levantar, não levantava não. O que a senhora sentia? Muita dor. Onde que doeu, dona Zilda? Aqui, assim, tudo. A senhora caiu de lateral, você estava me contando, de lateral, né? De lado, em cima da perna. Meu Deus, já tinha caído assim alguma outra vez, dona Zilda? Nunca, primeira vez. Que seja a última, se Deus quiser. Que seja hoje, se Deus quiser, é verdade. Mas e aí, dona Zilda, a senhora foi socorrida, né? Sua filha, seu esposo levou a senhora para o médico? Para o hospital. Para o hospital. E qual foi o diagnóstico? O que aconteceu com a senhora? Primeiro me levaram para o... Não, foi Bezerra, mãe. Foi para o Antônio Bezerra de Faria. Aí me levaram para tirar o raio-x, Raio-x, né? Aí confirmou que eu tinha fraturado o fêmur. Nossa, dona Zilda. Fraturou o fêmur. Rovena, imagina o desespero de vocês em casa, né? Ah, caiu, você vê a pessoa pedindo ajuda ali, você imagina, uma queda, escorregou, acontece, né? Qualquer um pode acontecer. Porque na hora que quando a gente escutou ela gritando, eu vi que ela estava caída e falei, pai, ela caiu. E a gente, a princípio, a gente achou que tivesse tudo bem. Tudo bem. E ela falou assim, tentei levantar, não consegui, estou sentindo muita dor. E aí a gente já ficou assim, não sabia que tinha sido fêmur, mas alguma coisa ruim tinha acontecido. E naquele desespero, eu e meu pai tentamos socorrer. A gente na hora não lembrou de ligar para a SAMU, nem nada, né? No desespero assim, a gente só quer ajudar. Sim, só quer ajudar. Ele pegou o carro, tentou manobrar o mais próximo dela, e ele pegando de um lado e eu do outro, e ela sentindo dor, porque qualquer movimento sentia muita dor. E dali a gente já foi direto para o hospital. Chegando lá, as técnicas, as enfermeiras já pegaram ela, já levaram para o raio-x, que logo constatou que tinha sido fratura. E a gente já imaginava que tinha sido uma fratura mesmo, só não sabia do quê. O que era. E até foi o doutor Igor, né, que ele logo falou assim, ó, tem que operar, né? Teve que fazer cirurgia, então? Cirurgia. Não tinha outra forma de
de tentar curar ali o fêmur, né? Só com cirurgia, é uma cirurgia que é delicada pela idade. E aí foi assim, aí do desespero começou a entrar a preocupação, lógico, né? Lógico. Porque sempre cirurgia em idoso é muito complicado. A gente tinha muito medo, né, de ter alguma complicação, sim, que não tem jeito, né? Mas aí, graças a Deus, ela fez o tempo lá, fez os exames, que estava tudo bem, podia operar. Operou e, assim, na mesma semana, ela caiu no sábado, operou numa quarta, teve alta no domingo. Oh, que coisa boa. Isso. E aí, na semana seguinte, até o doutor Igor já tinha liberado ela para fazer já a fisioterapia. Já podia fazer. Que bom. A gente já vai voltar a falar com vocês sobre esse processo de recuperação que é super longo, né, doutor Igor? O senhor que atendeu aqui a dona Zilda. Dona Zilda nunca tinha caído e aí me leva uma primeira queda tão grave como essa. Né? Mas quando a gente vê a dona Zilda assim, ela ativa, né, fazer as coisas dentro de casa, qual que é a principal causa? A gente pode apontar aí os principais motivos para que os idosos, assim como a dona Zilda, caiam assim dentro de casa, uma queda simples que acabou sendo grave, né? Sim, vamos lá. Então, só para ressaltar a importância da família junto, né? Verdade. Olha que importância, ela caiu na chácara, né? E se não tivesse ninguém perto, Nossa. né? Então, olha que importante a família estar junto, ter um acompanhante dos idosos, né? Sempre cuidando, e isso é fundamental para o processo, né, de cuidado e tratamento do idoso. Agora vamos lá, em relação à queda, né? A gente tem inúmeros fatores, alguns relacionados ao ambiente e alguns relacionados ao paciente. Para a gente falar em relação ao ambiente, a gente tem diversos fatores, igual você mesmo comentou. O tapete, né? Aquele tapete que fica lá no chão da sala, ele pode embolar no pé. O famoso chinelo de dedo, né? Que alguns idosos adoram aquele chinelinho de dedo, mas ele pode ser muito perigoso, porque ele não estabiliza o calcânio. E aí pode predispor uma queda. A gente tem os pets. Eu adoro pet. Eu mesmo tenho um lá de 30, uma bola de pelo de 30 quilos. Mas eles podem muitas vezes entrelaçar nas nossas pernas, derrubar a gente no chão. Ou então eles cochilam ali atrás da gente, a gente levanta e não percebe. Então quem tem pet em casa tem que ficar muito atento. E a maioria das quedas acontecem em ambientes familiares, ambientes comuns. É dentro da casa, é na própria escada de casa, é no banheiro, aquele piso escorregadio, né? A gente também tem as escadas que não tem um antiderrapante, sabe? Então é fundamental proteger ali as escadas com as fitas antiderrapantes, o corrimão. Tem que ter um corrimão. Isso. Outro detalhe também é o ambiente escuro, sabe? Que muitas vezes o paciente, muitas vezes o idoso ou quem já está com uma diabetes descompensada, acorda no meio da noite para fazer aquele xixizinho da noite e aí acorda no quarto escuro. E aí o que pode acontecer? Uma queda. Uma queda. E aí é importante ter uma luminária ao lado da cama, o interruptor próximo à cama, para que a pessoa possa levantar, né, num ambiente claro, com segurança. Então isso a gente falou das coisas do ambiente. E aí também tem os fatores relacionados ao paciente, né? Muitas vezes o paciente ou ele tem uma sequela de AVC, por exemplo, então ele já tem uma fraqueza naquela perna, aí já fica mais fragilizado. Com certeza. Muitas vezes a gente atende o paciente também, ele chega lá com aquela lista cheia de remédio, sabe? Você nem sabe mais para que está usando aquele remédio, só vai renovando a receita, renovando e vai tomando, e não tem aquele acompanhamento próximo do médico. Então a polifarmácia. Então, esse uso abusivo de remédio, que muitas vezes já podia ter sido retirado, um remédio que já não faz mais efeito no organismo do idoso, aquilo pode predispor à queda, alguns remédios para dormir, sabe? Então, ele acorda meio grogue no dia seguinte. Meio tonto, e aí meio tonto, Outro detalhe, o óculos com o grau desatualizado. Então, aquele óculos antigo, né? E aí não consegue adaptar aos ambientes porque o óculos já está vencido, né? A lente já está vencida. Com outro certeza. fator de queda também. A perda muscular, que pode vir com a idade, com o tempo. Então, são diversos fatores. E a conjunção desses fatores pode levar a uma queda, né? E aí, graças a Deus, no caso da Zilda, deu tudo certo, né? Graças a Deus, dona Zilda. Mas, infelizmente, em alguns casos pode haver fatalidades. Com certeza. Dona Zilda, antes da senhora cair, a senhora sentia fraqueza nas pernas? Tinha algum sintoma? Olha, antes da minha queda, eu tive um AVC, né? Ah, então a senhora já tinha dificuldade de locomoção? Um pouco. Já. Entendi. Usava bengala, apoio, alguma coisa em casa? Não. Não.
Só comecei a usar a bengala depois do tombo. Entendi. O resto estava normal. Antes estava normal. Rovena, e Dona Zilda também pode falar, depois da queda veio a cirurgia, aí você falou já da fisioterapia. Isso. E o processo de recuperação não é fácil não, né, Dona Zilda? Muito lento. E o medo? Pior é o medo que faz a gente ficar parado, né? Eu tenho medo de andar, de cair de novo e machucar a mesma perna ou se não a outra. Aí fumou, né? Bem fumado. Rovena, você que está acompanhando de perto, é filha, né? E é normal, o doutor Igor também pode falar, ficar com esse receio, né, de voltar a andar. Primeiro começou na cadeira de rodas, né, depois da cirurgia, e depois foi evoluindo, né? Foi. Foi para o Depois andador. foi o andador, agora a bengala. Aí, se Deus quiser, eu vou largar a bengala muito cedo. Se Deus quiser, estou na Deus torcida quiser. pela senhora também. Está fazendo fisioterapia ainda, Dona Zilda? Estou fazendo fisioterapia, mais de um ano já. Fazendo toda semana. Semana. E não pode faltar não, né? Pode não. Porque esse pós-cirúrgico também é muito importante, né? Trabalhar a cabeça do paciente para que ele, aos poucos, perca esse medo, né? De voltar a viver, de andar. Mas tem gente que tem preguiça de fazer esse processo de recuperação. Fala, um ano de fisioterapeuta vai fisioterapia. lá em casa. Ah, a fisioterapeuta vai na casa Vai da lá em senhora. casa. Ah, Não melhor, tem nem como né? escapar, né? Não tem nem para onde Às fugir, vezes Dona tenta Zilda. escapar, mas a gente Não dá, não dá. Ela é pontual. Pontual, chega lá sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo horário. Que legal. Às vezes fala, ela podia... Eu falo assim, hoje podia o Uliano não vir, né? Aí a Rovena fala, não, mãe, o Uliano tem que vir. Hoje tá tão frio, vontade de ficar embaixo das cobertas, né, Nossa, Dona mãe, Zilda? demais. Ô, doutor Igor, é legal a gente falar assim, né, levar com leveza, mas não é fácil esse processo de recuperação, que envolve também a família inteira ali nessa cobrança, precisa fazer, tem que ter esse compromisso, né? Realmente, não é fácil. Ninguém está preparado para quebrar o fêmur. Ninguém. Mas quando acontece, é uma fatalidade, né? E a maioria dos casos, realmente, a gente faz a cirurgia, a gente opera. Então, muitas vezes chega o paciente lá de 80, 90, já operei paciente até de 105 anos. É mesmo? E aí Nossa, fica, mãe. meu Deus, e agora? O que vamos fazer? Vai fazer cirurgia? Vai. Por quê? Os idosos que quebram o fêmur e não operam, eles sofrem mais. A chance de morrer é maior. Quando a gente opera, a gente traz autonomia, a gente traz funcionalidade. E isso faz a diminuição da chance de mortalidade. Olha só para você ver que maravilha. A Zilda, na primeira semana, já estava fazendo fisioterapia. Verdade. Se não tivesse operado, estava em cima de uma cama. Então, a fisioterapia também é fundamental para a reabilitação. Então, a gente opera, dá condições para o paciente sentar, ficar de pé, voltar a andar e reabilitar. Só que essa reabilitação pode ser demorada, né? Em alguns casos pode demorar até 3 anos. E alguns pacientes podem ficar até com sequelas permanentes. Pode mancar um pouquinho, pode ficar dependendo da bengala. Mas no caso da Dona Zilda aqui, se Deus quiser, ela vai voltar à funcionalidade normal, né, Zilda? Em nome de Jesus. Isso aí, né, Dona Zilda? Doutor Igor, a Dona Zilda ela já tinha ali uma predisposição, ela já tinha uma dificuldade de locomoção, mas para quem está assistindo a gente em casa, que sinais que as pessoas devem estar atentas a esse idoso, ou às vezes não é só idoso que cai em casa não, tá, gente? Que pode indicar essa insegurança na hora de andar, na hora de subir uma escada, uma dificuldade, um degrauzinho que seja, que precisa de ajuda. Vamos lá. Então, uma das causas é a perda de força muscular, a fraqueza nas pernas. Então, quando a gente percebe que o idoso está tendo uma dificuldade de levantar da cadeira, né, tem que usar os braços, apoiar aquele esforço para levantar, quer dizer que está com perda de força muscular na região do quadril. Então, isso é um sinal de que ele está precisando de fazer um fortalecimento, uma fisioterapia, um pilates, uma musculação, né? Para poder ganhar massa muscular e ter essa segurança de poder fazer suas atividades no dia a dia. Outro sinal é aquela, igual você falou, aquela instabilidade, aquela segurança. Você olha para a pessoa andando, parece que ela vai cair a qualquer momento, sabe? Então, também existe uma reabilitação para isso. São treinos funcionais que você faz para trabalhar o equilíbrio, né? Essa instabilidade. Então, está sempre atento a isso, está olhando o idoso que está ali do nosso lado. Sim. Muitas vezes a gente acha que é normal cair, né? Que é da idade. Não é. A gente não pode tratar a queda com normalidade. E eu vou trazer um dado aqui importante.
Acima de 60 anos de idade, que a gente considera o idoso, né? Tem alguns lugares que tá brigando para aumentar isso para 65, a classificação do idoso, né? Mas acima dessa idade, cerca de 30% pode cair ao ano, ou seja, 1 a cada 3 podem cair por ano. E acima de 80 anos, até 50%. Então, olha como que isso é importante, né? E além das sequelas que a gente comentou, são as sequelas funcionais, também fica a sequela psicológica, né? Aquele medo, aquela ansiedade e também aquela preocupação da família. Não muda só a vida da dona Zilda, muda a vida da família inteira, né? A Rovena está falando aqui, a rotina de todo mundo, né? A gente tem que readaptar a realidade dela. Com certeza. Não tem como ser a realidade de cada um independente igual era antes. Então, assim, tem que ter o apoio, é muito importante, né? Então, assim, quando ela caiu, ficou revezando eu, minha irmã, meu pai, que nós 3 só, né? E para adaptarmos a nossa realidade à dela. E aí vem o impacto financeiro também, né? Porque sim, tudo isso gera custos, né? Gera mais custos, né? Porque tirando a fisioterapia, tem a medicação, né? Tem toda a adaptação que se faz em casa para poder ela ter um suporte maior, né? Isso que eu ia te perguntar agora. Cuidadora também. Cuidadora. O que mudou na vida da família? Toda essa parte que você está falando estrutural e em casa também, que adaptações vocês precisaram fazer para prevenir que outros acidentes aconteçam? Sim, por exemplo, no início, quando ela chegou, que era só na cadeira de roda, no banheiro do quarto deles tem na entrada um ressalto. Então, o meu pai pediu para adaptar uma rampa nesse ressalto para poder entrar com a cadeira, né? Cadeira de roda, cadeira de banho e para ficar com mais facilidade dela se movimentar ali dentro também. E no início, como a gente não sabia como é que fazer alguma coisa, os primeiros meses foram com cuidadoras e era de segunda a segunda. Era cuidadora durante segunda a sexta e outras sábado e domingo. E aquela rotina, assim, né, a gente ficou uma coisa até desgastante, porque no início a gente não sabe, fica uma pressão muito forte. Até pegar o ritmo. A gente foi mudando os nossos horários de trabalho, o que dava para a gente fazer. Até porque mesmo tendo uma cuidadora, a gente também não deixava ela sozinha. A gente sempre fazia questão de um da família estar junto, sempre, né? Então a gente foi se readaptando e teve essas questões de adaptar algumas coisinhas igual a rampa dentro de casa, colocar alguém para ajudar também, né? Porque inevitavelmente uma hora não ia ter ninguém em casa, então a gente precisava de uma terceira pessoa, no caso a cuidadora, né? Para ficar com ela, isso. E mais a fisioterapeuta indo, né, toda semana. Não tem para onde Não tem para onde. Ela queria fugir. Tivemos que colocar uma cama a mais no quarto deles, né? Porque a cama deles é aquela mais macia, não dava para fazer uma boa fisioterapia. Então colocamos uma cama box mais durinha, né? Para poder ela fazer, tranquila. Perfeito. Muitas adaptações. Gente, nosso bate-papo está ótimo, a gente só tem 1 minuto, eu quero agradecer a presença de vocês, desejar aí uma boa recuperação. Daqui a pouco, Dona Zilda está correndo aqui, passando perto da gente, fazendo exercício físico. Eu vou jogar futebol. Oh, que coisa boa, eu vou ficar na torcida por você, Isso. Dona Zilda. Obrigada. Me chama para eu assistir essa partida. Tá bom. Doutor Igor, obrigada aqui também pela aula, pelos esclarecimentos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Rovena, também, super filhona aí, contando do dia.